Olá, família Atitude. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. E paz para toda a vida. De Rainha, Patrick, Eric e Kaique. Tá faltando alguma coisa hoje, hein? Um beijo. Tá. Isso é pra selar, viu? Casados para sempre. Hoje nós estamos com um episódio especial que nós vamos falar de fé. Fé em tempos difíceis. Será que você está passando por algum momento que precisa falar de fé? Precisa saber se realmente a fé te ajuda a vencer esse tempo difícil? Mas nós temos aqui um testemunho vivo, uma pessoa que é serva de Deus, tem feito a diferença nesse tempo. Na Igreja Batista Atitude tem um testemunho lindo para contar para vocês. Vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Pastora Valéria, apresente-se para esse público maravilhoso. Bom, eu sou Valéria Feliciano, tenho o prazer de ser pastora da Rede Verde, rede essa a qual eu estou há uns 12 anos ou mais. Sou mãe para toda a vida e o meu marido, Paulo, também é pai para toda a vida. Oh, glória! Né? Então, nós temos 2 filhos, o Mateus, que mora em Portugal há 8 anos, foi para lá para fazer o mestrado e lá ficou. E também somos pais do Saulo Feliciano, que é pastor, já é pastor, da Atitude Itaipava. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais né? uma igreja sendo implantada. Mais uma igreja e uma família pastoral, porque nós não éramos evangélicos. Então, Deus tem sido generoso, porque eu fui a primeira pessoa a me converter. Nós éramos católicos, eu me converti, comecei a levar os meus filhos ainda pequenos, e eu creio que o Senhor me deu o privilégio que, a partir de mim, começasse uma família, uma caminhada com Ele. Então, está aí o Saulo, e paz para toda a vida, e sou casada para sempre há 35 anos. Olha, Esse isso é no tempo de hoje. Eternos namorados. É isso, eternos namorados. Porque a gente é casado para sempre e está namorando. Eu me apresentei aqui com a Monique e fica faltando sempre aquela coisa, né? Tem que ter o beijinho, tem que ter o carinho, tem que curtir o maridão, não tem que curtir? Claro, ainda mais agora. O Saulo já está 2 anos casado, só tem eu e o Paulo. Olha aí. É verdade. Olha que beleza, hein? A casa é toda nossa. A casa é toda nossa. Que maravilha. Pastora, obrigado por a senhora ter aceitado o convite e estar disponível. A senhora está fazendo, com certeza, a diferença no nosso tempo. Amém, É um glória a tempo Deus. precioso, nós temos acompanhado. Nós estamos em sua homenagem de verde. Nossa, Nós vocês não sabem o quanto esta cor me agrada. Olha só, e nós vamos ter que confessar aqui, nós somos da Rede Azul. Pastor Marcos vai ficar com ciúme. Fica tranquilo, Marquinhos, meu amigo. A gente resolve. Pastorzão, é. nós estamos em casa. Aqui Nada que um café resolve. O café não resolve, fica tranquilo. Então, e a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade. O convite foi feito pela nossa líder do Ministério de Família, Gilce, né? Minha amiga. Sua amiga, muitos Gilce, anos. é bênção, o pastor Carlos é bênção também na nossa vida, e foi colocado o seu nome em pauta, e a gente falou, uau, top, vamos lá. Amém. E o tema hoje vai ser fé em tempos difíceis. E para começar esse tema, a gente tem um testemunho de vida seu, que é recente e que impactou toda a igreja. Eu quero que a senhora entenda que para todos nós fez grande diferença o seu testemunho. Amém, para mim também. Para a gente fez assim uma diferença de ver quando a igreja se une por um propósito, Sim. Deus derrama a unção dele sobre a igreja e demora que ele é o mesmo Deus Sim. do tempo de Isaac, Abraão, Jacó. Ele é daquele tempo lá, ele é o mesmo Sim. Deus hoje e é o de amanhã. Sim. E as pessoas muitas pessoas não acreditam que esse Deus ainda faz milagres. Pois é, aquele Deus, este Deus que abre o mar vermelho, ele continua abrindo. Amém. Ele continua abrindo, não de maneira literal, mas ele continua abrindo os mares das nossas vidas, né? Amansando, amaciando as ondas, dando a ela ordens para que elas fiquem bem menores para que a gente possa passar. Aleluia. Talvez as pessoas não entendam. Todos os dias nós vivemos um milagre. Se estamos aqui, já é um milagre. Porque o diabo ele se levanta para nos estragar. É verdade. Mas não é assim. E
A senhora falando isso, eu lembro que diariamente eu faço isso. Primeira coisa que eu faço, claro que eu acordo e abrir os olhos, né? Senão não tem como. E muita gente faz essa pegadinha, mas falando sério, eu acordo e agradeço ao Senhor numa oração. Faço um devocional com o nosso filho caçula de 13 anos, uma leitura bíblica, né? Anual com ele, antes de ir para o colégio, eu faço com ele, por volta das 5h30, 6 horas. E a gente ora depois. Primeira coisa que eu faço na oração é ser obrigado pelo dom da vida. Sim. Estarmos vivos, abrir os olhos, estarmos respirando, estarmos aqui tendo a oportunidade de fazer um devocional, ruminando na tua palavra. A gente agradece já por isso. É que a senhora falou, em contrapartida de tudo que eu tenho pedido a Deus e agradecido. Que Ele dê saúde a gente. Amém. Que Ele Glória dê a Deus. paz a gente. E que Ele dê prosperidade. As pessoas pensam que Verdade. a prosperidade é financeira, mas a prosperidade está na saúde também. Aliás, a financeira, ela é apenas um dos itens daquilo que é a prosperidade. Você Verdade. pode e deve ser próspero em saúde, deve ser próspero em ter comunhão com Deus. Eu estou sendo próspera nesse momento. Eu estou Aleluia. com um casal aqui na minha frente que espelha o que Deus tem para nós. Então, Glória a isso é prosperidade. Verdade. Né? E sobre a questão da saúde, a senhora tem um testemunho que a senhora tem fé, porque só vence isso quem tem fé. Se não tiver fé, não vence. É verdade. Eu queria que a poderia senhora contar? desse esse testemunho para a gente aqui, porque é impactante, impactou nossas vidas. Mudou a nossa forma de ver as Amém. coisas. E a minha, pelo menos, mudou muito. Eu vou confessar, né? A gente estava num momento difícil, né? Financeiro. Eu falei, gente, a pastora Valéria lá cheia, né? Tá passando por um problema bem de maior. saúde seríssimo. E não se rendendo com a fé ali. Eu não parei. Amém. Trabalhei. Foi isso que impactou a gente. Não parei. E a senhora no culto, orando, trabalhando e pregando e cuidando. Falei, gente, calma aí. Será que eu estou vacilando alguma coisa? Começo a pedir a Deus uma direção. Fala pra gente como foi que aconteceu isso, como é que veio esse diagnóstico e seu posicionamento com isso. Na verdade, eu fui fazer um exame de rotina. Eu fui fazer uma ultrassonografia, nós mulheres, né? De tempos em tempos, fazemos alguns exames de imagem para verificar como está toda a parte de útero. Eu sou uma mulher casada, eu fiz 2 cesáreas. Então, de tempo em tempo, é necessário verificar como está, toda essa parte, trato urinário, Ginecológico, enfim, ginecológico, é necessário. E assim fui. Assim fiz. Um exame de rotina. De rotina, não tinha nada, não sentia nada, absolutamente nada. E quando, ao voltar os exames, a minha ginecologista falou assim, Valéria, eu estou vendo algo que é mais adequado que um profissional possa olhar esses seus exames. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, olha, eu estou vendo aqui, porque quando você faz um exame de imagem da parte abdominal, pega outros órgãos. E um deles foi o pulmão. Foi o pulmão. Por quê? Porque ele trata toda essa parte do abdômen. Então, pegou também, a imagem pega o pulmão. Ela não me disse na hora, mas existia não só no pulmão. Existia 2 nódulos no pulmão e um cisto de mais ou menos 5 centímetros do lado externo. Um cisto de mais ou menos 5 centímetros do lado externo de toda a parte intestinal. O intestino grosso apareceu também esse cisto. Mas ela não foi clara. Ela, na verdade, eu acho que não queria me preocupar. Aí ela falou assim para mim, vai a um pneumologista. Bom, eu saí de lá preocupada, é claro. Eu fui ao ginecologista, aí de repente eu tenho que ir ao pneumologista. Um outro especialista que não Sim. tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Ao chegar lá, nessa pneumologista, ela olhou o exame e na hora, ali, ela entra no sistema do meu plano de saúde e marca um oncologista. Aí eu fiquei preocupada. Aí acendeu a luzinha do Sim, alerta. acendeu. Ela falou assim, você está acompanhada? Eu falei, estou. O meu marido estava na antessala. Então, por favor, chame-o. Aí eu chamei o Paulo, porque eu tinha entrado sozinha para falar com a pneumologista. Não, para mim,
né? Era algo simples. Eu falei, amor, fica aí, eu É vou e rapidinho. volto. É E rapidinho. olha só como Deus providencia tudo, né? Seu marido estava lá Estava. no dia. Ele estava comigo. Ele Poderia estava. você ter ido sozinho. Sim, porque eu não entendi a gravidade da imagem. E aí ela explicou. Ela tem 2 nódulos, um com quase 3 centímetros, o outro com 1,5 centímetros, e ela também tem um cisto, que ele está por fora do intestino grosso. Aí, confesso, era uma quarta-feira, eu não esqueço. Por volta, mais ou menos, de 5 horas da tarde. Eu estava em Botafogo, na clínica, e eu saí de lá, confesso a você que um pouco sem chão. Abala. A Sim. nossa emoção abala. Somos Sim, seres sim, humanos. Sim. E meu marido falou assim, Valéria, nós vamos para casa? Eu falei, não. Eu vou dirigir o culto. Nesse dia eu estava escalada para dirigir o culto da resposta. Uau. Olha. Da resposta. Mas, Valéria, uma notícia dessa, eu falei, não, eu não quero ir para casa, eu quero ir para a igreja, eu quero voltar para a igreja. E ele me trouxe para a igreja. Quando ele me deixou aqui, ele falou, você quer que eu fique? Eu falei, não, amor, eu vou dirigir o culto. Eu entro para a minha sala, para a sala dos pastores. No corredor estava o pastor Josué. Nesse dia ele ia pregar. Olha. E não é um hábito dele pregar no culto da resposta. Não, mas nesse dia ele ia pregar. Dia ele ia pregar. Olha como é que Deus Ele estava... E quando ele me viu, ele estava saindo da sala dele, eu ia entrar para a minha. Aí ele olhou para mim e falou, o que está acontecendo, Valéria? O meu semblante, ele espelhava aquilo que eu sentia. Aí eu peguei e falei... Aí eu comecei a me emocionar. Ele entra aqui. Entrei na sala dele. Ele já tinha aquele diagnóstico também. Dele. Sim, ele já tinha. Aí eu contei para ele tudo o que aconteceu. Eu falei, olha, há poucas horas eu recebi esse diagnóstico. Ele olhou para mim e falou assim, vai para casa. Eu olhei para ele e falei, você vai pregar? Ele, vou. Então, eu vou dirigir o culto. Aleluia. Olha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu subi naquele púlpito com algo que eu posso dizer para você que só veio do alto. Segura de que aquele era um diagnóstico humano. Mas a última palavra vem de Deus. Mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Eu subi, eu fiz a intercessão, todas as ações necessárias para a direção do culto eu fiz. No poder de Deus. No poder de Deus. Fiz, desci, o pastor Josué pregou uma mensagem linda. Olha, eu vou dizer para vocês que aquele culto foi muito especial, não esqueça. Porque estavam dois servos Doentes. Com diagnóstico. com diagnóstico de câncer. Porque 2 nódulos no pulmão. Nódulos de câncer. Eu tava o pastor Josué era do rim. Sim. E, no entanto, a gente subiu. Eu lembro da mensagem do pastor Josué. Ele pregava com uma unção, sabe? Aí depois ele ainda tinha a ceia. Ele olhou para mim e falou assim, você faz a ceia? Eu faço. Subi para fazer a ceia. Mas, olha, foi um derramar naquela noite. O Espírito Santo tomou. Sim, porque era algo que o Espírito Santo ele se manifestava naquela noite, naquele púlpito através de nós, porque o Espírito Santo sabia que a gente não ia se render a diagnósticos. Aleluia. Nem ele e nem eu. E eu, com aquele diagnóstico, eu tinha, né, uma agenda a fazer, a cumprir. E eu lembro que naquele mês, ou logo no mês posterior, o pastor Josué ele lançou uma campanha de curas e milagres. Eu lembro. Eu lembro. Lembra? Uhum. Lembra. Aonde todos os pastores ficavam ali no púlpito embaixo, Orando. orando, e filas imensas.
imensas de pessoas. As pessoas vinham e eu ali, orando pelas pessoas, com o diagnóstico de uma possibilidade de um câncer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não me entregava, não. Porque eu sabia, assim, algo Deus vai fazer. Eu vou falar para você. A sua fé, né? Sim. Deus falava, algo Deus vai fazer. O Espírito Santo estava falando. Sim. Continua. O pastor Josué continuando, ele ali com aquela situação, e eu ali naquela situação, né, com um diagnóstico parecido, ele já para fazer uma cirurgia. Eu já estava às vésperas, né? Sim, ali. eu não. Eu estava esperando ainda uma palavra final do oncologista. Eu só tinha a imagem de 2 nódulos e um cisto. E os médicos diziam assim, a maior preocupação é o cisto, eu vou usar o termo que eles usavam, conversar com os nódulos, ou seja... Que eles pudessem fazer uma integração ali. Isso. Ou melhor, queridos, tomar tudo, se espalhar. Pronto, você chegou. E é a tal da metástase que é chamado, né? Sim. Então, eu tinha isso. E fazendo exames, muitos exames, biópsia, resultado de biópsia e outros exames. Mas eu lembro que, naqueles cultos, nós ficávamos ali embaixo e aquelas filas vinham para mim e o Espírito Santo mandava pessoas orar por mim, vocês sabiam? Meu Deus! Sim, sim. Eu lembro que uma criança, um menino de mais ou menos 10 anos, eu olhei para ele e perguntei assim para ele, filho, você quer que eu ore por quê? Porque era essa a pergunta que nós fazíamos. Sim. As pessoas vão ali atrás de uma Sim. cura, de um milagre. Sim, ele disse assim para mim, eu não quero que a senhora ore por mim. Deus mandou eu ficar nessa fila, eu estou nessa fila há mais ou menos 40 minutos, porque Deus falou para eu orar pela senhora. Meu Deus. E várias pessoas vinham. Eu abaixava e as pessoas oravam por mim. Olha aqui, só Deus faz isso? Ó, várias pessoas entravam nas filas, ficavam um tempo e diziam, eu estou aqui porque Deus mandou eu orar pela senhora. Orei por muitas pessoas também. E aquelas quartas-feiras foram maravilhosas. Eu não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando na igreja, porque eu sou integral. Eu continuei com a minha agenda de pregações em outras igrejas. Eu só não pude fazer uma única coisa. Vou confessar. Eu não pude viajar de avião, porque o oncologista falou não, porque como seus nódulos são no pulmão, no pulmão direito. Eram os 2 juntos no pulmão direito. Você não vai poder viajar. E eu tinha uma agenda em Uberlândia. Eu não pude ir, mas eu fui depois, tá? Glória a Deus. Foi. Mandou testemunho. Fui a Uberlândia e Curitiba, porque nós estávamos, naquela época, a Rede Verde implantando uma igreja em Curitiba. É por isso da agenda. Mas eu fiz tudo. Trabalhei, dirigi culto. E ali... Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso citar um texto? Pode, fica claro, fica à vontade. Diz assim, Tiago 2, 14 e 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? A fé sem obra é morta. A fé sem obras é morta. Então, eu não parei. Não adianta eu dizer para as pessoas que eu tinha fé numa cura se eu não manifestasse essa fé através das obras. Meu Deus. Forte isso. Então, eu continuei. Eu li um texto de Tiago, capítulo 2, verso 14, a partir do 14. Então, eu continuei trabalhando. E foi uma época que eu trabalhei muito. Meu marido dizia assim, Valéria, você não pode fazer o que você faz. Por quê? Também tem. Quando eu deitava para o lado direito, eu sentia dores. Porque os nódulos eles estavam em cima da pleura. Então, eles comprimiam a pleura. A sentir dor. Então, eu sentia dor, principalmente à noite. Então, eu tinha que dormir para o lado esquerdo em função disso. E muitas vezes, tinha noites que eu não conseguia dormir.
E o meu marido ali comigo, orávamos. Foi um tempo, eu não vou dizer para vocês que foi um tempo fácil, não foi. Foi um tempo difícil. Temos a certeza que não, porque qualquer enfermidade tira a nossa A estabilidade. gente ficou com uma dor de cabeça, uma dor de dente, a gente já... Imagina você com um diagnóstico desse. Fico imaginando, porque o emocional fica totalmente debilitado, a gente fica muito abalado. Eu falo porque eu fiz uma cirurgia de quadril que eu passei anos tratando, coloquei uma prótese no quadril, tem 1 ano e 2 meses para 3 meses, 1 ano e 2 meses. E eu senti dores durante muito tempo. E a dor, ela dá um mau humor, um mal-estar. Sim. E pensando aqui, tudo que a senhora está dizendo, a senhora ainda estava pregando. Sabe? E pregando. Pregando. E eu lembro que o tema sempre envolvia a fé, envolvia o meu testemunho. Meu Deus, eu lembro que nessa época eu fui pregar na nossa igreja na Tijuca. Isso fica muito claro na minha mente. E tinha uma moça que, após eu ter feito sermão, ela veio e disse assim: pastora, eu tenho câncer, mas através da sua fé, eu tenho também uma porção de fé de que serei curada. Glória a Deus. E aquela mulher aceitou Jesus naquela noite. Glória a Deus, olha aí. Então, assim, nossa, Valqueire, Tijuca, outras igrejas que eu fui pregar, e sempre as pessoas aceitando a Cristo para a glória dele, em função de que estava ali uma pessoa no púlpito que a qualquer momento poderia ter um câncer desenvolvido ou um diagnóstico desse. E eu continuei. Até que eu fiz, por fim, eu fiz uma punção. Até a punção foi um pouco diferente. Uma punção no pulmão, você tem que fazer numa máquina de ressonância, e não é qualquer profissional de imagem que faz. Não é. Esse médico, ele tem que ser um médico, ele tem que ter essa especialidade, porque ele vai furar o seu pulmão. O seu pulmão. Uau. E aconteceu algo muito interessante. Eu tive que ser sedada para fazer esse exame. Mas antes de ser sedada, os médicos e os enfermeiros naquela sala, eles estavam brincando comigo, para me deixar um pouco mais confortável. Eu estava de bruços, porque já dentro da máquina, e ali vai uma agulha até o seu pulmão, e o médico, ele fica fora, que ele fica monitorando, para tirar um pedaço para fazer a biópsia. Em dado momento, quando ele começou, quando eu escutei o barulho da máquina, eu já estava quase dormindo por causa da sedação, eu não vi mais ninguém do meu lado. Não ouvi barulho de pessoas falando, a luz da sala ela diminuiu um pouco, e eu fiquei ali e eu comecei a chorar, porque eu me senti só. Aí eu falei: cadê todo mundo? Eu estou sozinha. Nitidamente, eu vi uma voz: eu estou aqui. Olha, aleluia. Que Deus estava contigo. Tá. Glória. Você não está só. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu terminei o exame, eu saí do exame chorando e repetindo isso. E a minha irmã, ela gravou eu saindo e eu falando, chorando e falando. Ele estava aqui. Uau. Aí muita gente deve ter pensado assim, é o efeito da anestesia. Ó, tá todo mundo chorando aqui, ó, pastora. Tá todo mundo chorando aqui, tá vendo? O bastidor, tá todo mundo. Isso aí eu pouco falo, mas tem gravado esse vídeo. Amém, porque a minha irmã, ela começou a gravar eu saindo da sala. E eu saí falando isso. Ele estava na sala, eu não estava sozinha. E a minha irmã não entendia o que era. Aí depois eu contei. O Senhor estava ali. Meu Deus.
Como Deus é tremendo. Como Deus é tremendo, né? E aí, o resultado do exame demorou, meu Deus. Uma eternidade, né? Demorou muito o resultado do exame. Mas olha o que Deus faz. Deus colocou um homem que não é da nossa igreja, nem crente ele é. Deus usa quem ele quer. Ele usa quem ele quer. Na verdade, quando o pastor Josué pediu oração por mim, no púlpito, explicou, tinha na nossa igreja uma nutricionista oncologista. Que é uma Isso prepara especialidade tudo. muito difícil. E ela veio a mim, eu não a conhecia. Ela veio a mim e falou assim, pastora, o meu marido, ele é oncologista. Me dá seu telefone. Aquele homem, eu fui 2 vezes no consultório dele, ele me assistiu, não me cobrou nada. Olha, Nada. Deus providencia É bom demais. tudo. Nada. Ele nem crente ou era. E ele dizendo ali para mim, não, eu vou cuidar da senhora. Eu dizia assim, meu Deus, o senhor me vai... Ele nem me conhece. A esposa dele, meu Deus, um carinho. E aí ele falou assim para mim, eu vou ver o seu resultado do seu exame. E eu esqueci, eu continuei trabalhando. E eu lembro que eu estava aqui, na igreja, e o telefone toca. Eu já tinha esquecido, sinceramente, porque o resultado do exame nunca vinha. A senhora descansou mesmo. Eu descansei, eu ia fazer o quê? Não tem como acelerar esse processo. Não. E aí o telefone toca, eu olho, era ele. Aí ele falou assim, você está sentado ou está em pé? Eu falei, eu estou em pé. Você está onde? Estou na igreja, é o melhor lugar. Você não tem câncer. Aleluia. Glória. E eu fiquei muda. Aí eu perguntei assim, e o cisto? Que cisto? Nem mais cisto tinha. Olha falei, como mas que e o Deus cisto? faz, cara. Você não tem cisto, você não tem câncer. Aleluia. Olha. E eu falei, e os nódulos? Os nódulos, aquele de quase 3 centímetros, só tem 1,5 centímetro. E o outro está de uma maneira tão insignificativa, tão sem tamanho, ele não tem nem importância. Valéria vai viver a sua vida. Meu Deus. Continua a fazer o que você está fazendo. Eu recebi isso de um homem que não é crente. Meu Deus. Continua Ele se trabalhando. converteu. Olha a curiosidade. Pastora, só uma dúvida. Quanto tempo demorou isso? Só para a gente entender. Porque eu estou curioso, porque a senhora passou esse processo. É entre receber o diagnóstico e receber esse... O exame e o diagnóstico. Mais ou receber o menos. diagnóstico. E depois recebeu o resultado final. Sim, 2 meses e meio. Ou seja, 2 meses e 2 meio meses e meio. passando por um Por um processo que a gente fica angustiado. Mas a pergunta, por que esse processo? Até isso foi de Deus. Eu ia para o hospital, por algum motivo não conseguia fazer os exames. O plano de saúde demorava. Eu tenho uma supervisora minha, que ela é advogada e especialista nesse tipo de tratamento, porque ela tem um filho que precisa que o plano de saúde venha liberar certos exames. Tem que entrar com processo jurídico para liberação, que os planos não cobrem. Isso. E a especialidade dela. Ela acabou se especializando por causa do filho. E até isso foi feito. Mas aí dizia, não vai, nesse dia, não vai. E eu dizia, Paulo, eu estou cansado. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse meio tempo, eu fui a Brasília. Olha isso, não deveria ter ido, mas fui. Foi de avião? Eu fui de avião, mas eu só soube depois, eu recebi. Quando o médico, o pneumologista, descobriu que eu tinha ido em Brasília, ele falou assim, eu não podia ter viajado. Eu falei, mas eu não sabia, mas não sabia mesmo. Depois que soube, a senhora... eu soube, aí eu abortei Uberlândia e Curitiba. Eu fui para Brasília para fazer o Vida Vitoriosa da IBA
de Brasília. Pastor Claudio lá. Pastor Claudio, que é meu amigo, era da Rede Verde. Pastor Claudio, bênção. Bênção demais. E eu fui com esse diagnóstico. Deus me colocou uma médica, Juliana Morrana. Eu fiquei na casa dela. Ela falou, pastora, você vai fazer esses exames aqui em Brasília, porque nós vamos cuidar da senhora. Porque no Rio de Janeiro, aqui, a coisa não andava. Ou seja, tinha um propósito em tudo isso, pastor. Tudo. Deus começou a colocar pessoas. Foi preparando todo mundo. A senhora está falando aí, eu estou lembrando que a gente tem um irmão aqui da igreja, né? Ele que é psicólogo, ele manda sempre uma mensagem para a gente de manhã, o Sérgio, que é psicólogo. Ele manda uma mensagem nas orações dele, ele manda assim, Senhor, envia teus mimos para tua família. Eu estou vendo os mimos do Senhor na sua vida. Sim. Isso é mimo. Sim. Eu fui para a casa dela, ela falou, a senhora vai ficar na minha casa? Eu falei, Juliana, não, filha, eu fico no hotel, eu fico até na casa do pastor Claudio. Pastor Claudio, não, fica lá na casa dela, que ela quer você na casa dela. Porque ela falou, eu vou cuidar da senhora, e falou assim, olha, não volta para o Rio de Janeiro, não. Ela é médica anestesista. Ah, tá. Ela falou assim, a senhora vai fazer esses exames, porque no Rio de Janeiro, esses exames que são necessários para um diagnóstico final não saem, porque não saía. Realmente não estava saindo, não acontecia. Aí você fez lá o exame? Não. Não? Eu vim para o Rio de Janeiro e eu fiz aqui. Foi tudo preparado. Por Deus. Por Deus. Eu tinha que estar aqui. Eu tinha que receber um diagnóstico da boca de um homem que não é da nossa igreja, não era crente. Tudo isso foi preparado por Deus. Porque talvez se fosse lá, seria mais fácil. Mas não. Será que abrir o Mar Vermelho foi fácil? Não. Com certeza não. Exigiu muita fé. Exatamente. Moisés teve que ter muita fé para ter aquela atitude. Exatamente. Então tinha que ser aqui. Tinha que ser de pessoas que não tinham nada a ver. Tem um versículo, né? Assim, mas não, assim, no lugar da humilhação é o lugar que você vai ser exaltado. Então tinha que ser aqui para as pessoas ver. Para todo mundo testemunhar literalmente. Sim. O nosso tema é fé em tempos difíceis. Eu tenho um monte de perguntas e não fiz nenhuma. Só os seus testemunhos estão em cima de tudo aquilo que eu tinha que perguntar para a senhora. Aí a senhora falou para mim aqui, eu cheguei, a Gilce não mandou a pauta, eu vou pegar a Gilce. Não precisou não, pastor. O Espírito Santo usou a senhora para falar tudo que eu tinha que perguntar aqui. E eu queria compartilhar com a senhora algo que eu separei, porque eu, quando ministro os cursos, né, do Currículo Hombridade, hoje eu estou coordenando com o Jairo, a gente tem 11 cursos do currículo. A gente tem um dos cursos que chama Homens Fortes em Tempos Difíceis. Uau! E aí, tem uma explicação para isso, né, que diz assim, o que os tempos difíceis formam? Tempos difíceis formam pessoas fortes criam tempos fáceis formam pessoas fracas criam tempos difíceis, e tempos difíceis formam pessoas fortes. Este provérbio nos lembra que os desafios têm o poder de nos fortalecer. Glória a Deus. E a fé de muita gente foi fortalecida pelo seu testemunho. Amém. Deus usou isso tremendamente. Eu ministrei no semestre Eu imagino passado, um médico vendo... Sim. Assim, quantas pessoas foram impactadas por isso? Eu estou falando que eu aprendi, sendo servo de Cristo, vendo a sua luta, a gente orando, em todas as células, todas as redes, era todo mundo orando, todos os cultos, e orando. E a gente está com uma irmã que está passando por um processo aqui da igreja, a Natália Zumba, a esposa do Marcos Zumba. Sim, sim. Ela já estava até tomando picolé ontem, fiquei tão feliz. Já estava tomando picolé e tirando onda. Aí eu falei, varou abusada. Rapaz, e a Nath é engraçadíssima. E a Natália congregaram conosco numa outra igreja que nós éramos na igreja na Barra, da Vitória Cristabá, congregamos junto lá, nós fomos diáconos juntos, servíamos juntos, fizemos retiro de casais juntos, trabalhamos juntos e tudo mais. E aprove a Deus estarmos todos hoje aqui na Atitude. Amém. E eles estão aqui, a gente sempre se fala, e todo mundo orando, a igreja toda orando. Por sim. E o Zumba está lá diariamente, e eu estou vendo o poder de Deus em cima disso. E aí eu vejo como é que a fé movimenta as pessoas. Pastora, é incrível isso. Incrível. Eu estou falando que os tópicos estão aqui e é isso. E Deus, é isso aí que tu faz mesmo com a gente. Galera, vocês que estão em casa, é assim que Deus faz. É verdade. É assim. E assim, a fé em tempos difíceis não é fácil. Não. Mas Deus nos ajuda a passar. Né? Que eu acho que assim, todo dia
ele falava alguma coisa. Alguma coisa. Continua, vai. Continua, não para. Isso eu ouvi muito nos devocionais, ouvia pelas pessoas. Algumas pessoas diziam assim para mim, mas, pastora, a senhora tem que se cuidar. Eu falei, mas eu estou me cuidando. Não, pastor. Você tem que parar, né? Descansar. Eu falei assim, mas eu não dou conta. Eu vou ficar em casa fazendo o quê? As pessoas acham que se cuidar é parar com tudo. Eu vou ficar pensando nisso aqui. Não. Eu, pelo menos, estou trabalhando, estou escrevendo sermão, estou orando pelas pessoas, estou perto de quem eu amo. Eu recebi uma palavra rema de Deus, assim que eu me converti. Eu tenho não muito tempo de convertido, fazia 14 anos esse ano. E vivendo dentro do Evangelho, né, afinco através dos cursos da família, que foi através do Casados que resgatou o nosso casamento, o meu testemunho vem através daí. Por isso que a gente serve no Ministério da Família. O Senhor me deu uma palavra rema. Trabalha para mim, que eu trabalho para você. Amém. E a senhora está falando aí, eu tá me... Vai chorar. Me, assim... confirmando, porque Deus faz. E a senhora trabalhou para Ele. Não parei. A senhora não abriu mão. Não. Eu, quando viajei a Brasília, porque eu não sabia que eu não poderia, eu não fui desobediente. Ao retornar, numa das consultas, ele, mas a senhora pegou o avião? Eu falei, não podia? Ué, você não falou nada. Não podia, que é bom, né? Isso não podia. A senhora viaja no seu trabalho? Eu falei, eu tenho uma viagem para Uberlândia. Uberlândia a senhora não vai, não. Já afetou logo. Uberlândia não vai, não. E eu falei, tá bom, não vou. Aí eu liguei, inclusive, a própria companhia aérea, eu tive que mandar os diagnósticos que eu tinha para eles. Um crédito, né? Para a senhora ficar E aí eu marquei para depois a viagem para Uberlândia. E depois eu fui a Curitiba, a nossa igreja, né, que a Rede Verde implantou lá. E eu vi a mão de Deus em tudo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu posso resumir tudo o que passei, aquele menino, quando colocou a mão em mim, que orou por mim, ele falou, eu fiquei um tempão, eu fiquei 40 minutos. Isso me impactou. Me impactou. Outras pessoas também disseram isso, mas aquela criança foi algo muito especial. E a outra coisa que me impactou, porque eu nitidamente ouvi a voz dele. Você não está só. Eu estou. Isso é tremendo, hein, pastora? Tremendo. Pastora, a gente chegou no tempo agora de encerrar aqui. Assim, queria ficar aqui. Mais tempo. A senhora fez todo mundo chorar aqui. E assim, tem uma coisa que eu sou meio durão, a Monique sabe, assim, meio difícil de chorar. E quando eu me emociono pelo Espírito Santo mesmo. E assim, eu queria muito agradecer a senhora pelo testemunho, sabe? Porque nessa caminhada minha de fé, eu aprendi que o testemunho, ele impacta muito mais do que qualquer outra coisa. Testemunho vivo. Tá ali, a senhora está contando a sua história. Existe aí hoje dentro, né, da mídia que diz que o storytelling é o que atrai as pessoas. Mas o melhor storytelling que tem é um testemunho de vida. É verdade. E a senhora deu aqui, eu quero agradecer a sua disponibilidade, sabe, a sua coragem de continuar caminhando firme e inspirar a gente. Que na verdade inspira. Amém. E Deus usou esse momento, pode ter certeza que para alcançar muitas pessoas e muitas vidas foram curadas, restauradas, salvas, muitas famílias resgatadas. Amém. Eu creio nisso, como aquele menininho que a senhora falou, de 10 anos de idade, que ficou 40 minutos ali, era para mostrar para a senhora os mimos que o Senhor tem na sua vida. É verdade. Usou uma criancinha de 10 anos. Muito obrigado. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra para esse público que está em casa, quando a senhora chegou aqui e falou assim, poxa, não me mandaram a pauta nem nada. Já sei falar de fé, vou falar em Hebreus 11:1. Deixa um testemunho para as pessoas. Aí já deixou o testemunho, já pregou tudo que a gente tinha que perguntar. Deixa agora uma palavra de fé e esperança nesses tempos difíceis que as pessoas possam estar enfrentando. Nunca deixe de confiar. Nunca deixe de orar. Não para, continua. Deus é contigo. Ele não tem prediletos. Eu não sou predileta. Eu sou filha
como muitos que estão ouvindo e vendo esse podcast. Por isso, você pode ouvir, você nunca estará só. Eu sou contigo. Aleluia. Então, não para. O Senhor é com você. Amém. Glória a Deus. Pastora, muito obrigado por todo esse Marca testemunho. outro. Vai ter que marcar aqui. E assim, eu creio que a senhora tem muitas coisas para nos passar, nos abençoar, compartilhar conosco e edificar a nossa vida. Já tem o testemunho do Paulo também, que eu estou sabendo aí na linha amarela. Da próxima vez eu vou pedir o casal. Pedir trazer ele da próxima contigo. Amém. E aí, eu queria só que a senhora fizesse uma oração por nós Amém. e por todos que estão em casa, abençoando esse povo que Amém. está nos assistindo. Você vê uma bênção pastoral, sempre é bom. Amém. Amém? Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua graça. As tuas misericórdias, de fato, são as razões pelas quais nós não somos consumidos. E as razões também pelas quais nós somos curados, vivificados, alimentados. Ah, Jesus, a tua presença nos basta, o teu amor nos basta, Pai. Quando tu disseste, eu estou aqui, de fato, o Senhor está conosco, tu és o Deus conosco, tu és o grande eu sou. Pai amado, em nome de Jesus, se há alguém precisando de cura, cura, tu és o Rafá, tu é aqueles que diz eu quero, e por isso diga eu quero, para esses que estão vendo, ouvindo e dizendo, Senhor me cura, Senhor me salva, Senhor me resgata, diga sim, Senhor, eu quero, eu faço, só eu posso todas as coisas, que teu poder seja derramado sobre todos aqui, não só nessa sala, mas em todas as salas que estão vendo e ouvindo, Pai. Assim como tu fizeste comigo, faça com milhares, milhões, Pai. Aleluia. Para que eles possam ver que tu és Deus, Glória a Deus. continua fazendo milagres e que tu és um Deus todo-poderoso. Assim será, hoje e para todo sempre. E é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal Atitude TV, é o canal aqui da Igreja Batista Atitude, inscreva-se no canal. Queria agradecer também o pessoal do Bem Mais TV que tem nos assistido. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, @Ministério da Família IBA, inscreva-se. Nosso desejo hoje para você é de muita saúde, paz e prosperidade. E até o próximo episódio do Família Cast.